E uma quinta-feira movimentada, e assim que é gostoso aqui no Jornal da Pan, né? Uma série de convidados, temos a programação aí do Frejá, Orquestra Rock, que é uma ação beneficente, temos a ação Winefest aí da Enoteca Decanter, e também temos um convidado padrão nacional, Jovem Pan Brasil, já nos nossos estúdios, Nelson Kobayashi, comentarista da Jovem Pan Brasil. Bom dia, obrigado pela presença, por dedicar uma parte da sua agenda para estar aqui com a gente, Nelson. Giroto, muito bom dia para você, muito bom dia para os nossos colegas aqui, jornalistas. Que voz bonita, né? Dos nossos colegas que dão as notícias aqui de Marília. É um prazer imenso estar com você, com os colegas e com toda a audiência do jornal. É mesmo ou você está sendo educado com a gente? Não, você está longe de casa, né? É realmente um prazer. Você sabe por quê? Eu sou da região, eu sou de Bastos, eu sou aqui do interior, aqui da nossa Alta Paulista. E sempre passo aqui por Marília, e quando passo por Marília, estou na audiência da Jovem Pan Marília. Então, já escutei vocês aqui várias vezes aqui na nossa região. Até porque o sinal da Jovem Pan Marília chega lá em Tupã, acompanho, por exemplo, quando estou na região de Tupã e Bastos. Então, Bastos é um polo, né? Um polo. Bastos é a capital do Terra do ovo, né? Exato. Você saiu com que idade você saiu de Bastos? Eu saí de Bastos quando fui fazer a faculdade de Direito. Em 2008, fui para Presidente Prudente. 16, 17 anos, não é? Exato. E ali fiquei em Prudente até o término da faculdade. Assim que acabei, mudei para São Paulo e estou em São Paulo já há mais de 10 anos, desde 2013. O Nelson Kobayashi, que é conselheiro seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, esteve palestrando ontem aqui na Unimar, na Semana Jurídica da Unimar. E o assunto foi muito legal, acho que talvez inédito, né? Essa abordagem interessante junto aos alunos ali, que dentro do currículo ali, acho que não tem essa abordagem, né? Não tem. O aluno de direito ele aprende a estudar direito material, direito processual, aprende a fazer uma audiência, mas não aprende nada sobre gestão. E aí a gente tem essa proposta na OAB São Paulo de levar conhecimentos, conceitos de empreendedorismo para jovem advocacia, né? Para quem vai começar na carreira, aprender gestão financeira, gestão de processos, marketing, relacionamentos e todos esses tópicos que devem estar presentes na vida empreendedora de um advogado. Então a gente falou ali sobre alguns conceitos básicos para startar a carreira. Uma palestra diferente das outras palestras com professores conceituados que falaram sobre direito. Essa última, para fechar a Semana Jurídica, foi exatamente dando esse horizonte de um início de carreira aí que a turma vai ter pela frente com ideias de empreendedorismo. O Kobayashi, como foi a chegada sua à Jovem Pan? Porque é um profissional da área do direito, né? Sim. Vindo para a área da comunicação. Como que foi? Tu tinha... esse cara é bom, hein? Vou trazer esse cara aqui para a Jovem Pan. Como que foi? Você sabe que é curioso que hoje eu vejo isso assim, como a Jovem Pan é um celeiro de novos talentos. Não que eu seja esse novo talento, mas eu vejo que lá é um lugar de oportunidades. Eu vejo que lá ele é um lugar onde as pessoas conseguem, de alguma maneira, se colocar à disposição e se colocar à disposição para um processo de aprimoramento mesmo, né? De melhoria e de lapidação. Eu sou advogado e fui convidado algumas vezes para dar entrevistas sobre determinadas matérias na área do direito. E aí, como advogado, dava minha opinião. Uma vez falei sobre a proibição do cigarro vape, né? Desse cigarro eletrônico no Brasil. Uma outra vez falei sobre uma ocasião de um aluno que havia sido impedido de ser matriculado pelo fato de ser autista, então uma questão de discriminação. E aí, concedendo essas entrevistas, não sei se gostaram, me convidaram para participar pela primeira vez do Linha de Frente, que é o programa da tarde de debates políticos. E aí participei uma vez, acho que gostaram, pediram para voltar na outra semana, depois de algumas semanas pediram para ir toda semana, depois pediram para ir 2 vezes por semana, até que em janeiro de 2023 me fizeram uma proposta de um contrato fixo, de ser comentarista da casa, e para mim foi uma honra enorme. Comecei a passar por todos os outros programas também. Fiquei um período no Pingos nos Is, depois fiquei um período no 3 em 1, e aí comecei a rodar a programação, comentando o Jornal da Manhã, o Jornal Jovem Pan, onde eu estou até hoje, até que foram surgindo outras oportunidades, como por exemplo de apresentação, que é assim, um desafio gigantesco para alguém que não estudou para isso, né? Eu não sou um profissional da comunicação, sou um profissional da área do direito, mas ali com
a ajuda de muitos colegas da direção, tenho dado os primeiros passos. Um pouco desse bastidor, como foi? Vamos falar um pouquinho como foi? Vamos falar. Porque você estava ali bem posicionado e veio a proposta para o Paulinho Matias, né? Sim. E as coisas acontecem assim em horas, né? Sim. Que era um programa novo no SBT e ele não podia, TV aberta, ele não podia deixar de aproveitar a oportunidade, né? Não dá nem para reclamar do Paulinho Matias, porque... Não, pelo amor de Deus. O Paulo Matias, ele foi um cara sensacional comigo. Uma pessoa assim que foi uma belíssima referência com quem eu tive o prazer de aprender. Quando eu estava comentando, era comentarista do Morning Show, surgiu justamente o dia em que o Paulo Matias precisou deixar a emissora, enfim, chegar num acordo que ele não estaria mais, e me chamaram logo depois do almoço para falar: olha, a gente precisa que você apresente o programa a partir de amanhã. Eu já havia apresentado algumas vezes. 20 horas para se preparar. Exato. Eu já havia apresentado algumas vezes o Linha de Frente, né? Mas é uma outra pegada, um pouco mais sério, mais a ver com as pautas que eu estou acostumado. E falaram: você apresenta a partir de amanhã até a gente contratar um novo apresentador. É um período. Interino. Provavelmente aí de 1 ou 2 semanas. Mas toca lá. E aí, de um dia para o outro, tive que me preparar para apresentar o Morning Show. E no momento ali da minha reação foi justamente de deixar claro: não é minha praia. Eu não sou uma pessoa do entretenimento. Apresentar o Linha de Frente, apresentar um outro programa um pouco mais sério, talvez seja mais fácil. Mas... Até pela carreira, né? A advocacia ela é mais sisuda, ela é mais formal. Exato. Ela é mais, né? E o Morning Show é um programa leve, é um programa divertido, é um programa de entretenimento mesmo, né? E até com algumas pautas muito mais distantes dessa seriedade da política e do direito. E aí... O próprio Paulo Matias teve dificuldades, né? Porque ele veio substituindo o Edgar, né? Exato. O Edgar da MTV, era aquela coisa mais... E o Paulo também veio da política, né? Ele era mais cintura dura que fala, né? Exatamente. E aí, essas 2 semanas viraram 1 mês, que viraram 2, e eu fiquei no Morning Show apresentando por 3 meses. E foi uma experiência riquíssima também, que é essa dinâmica de lidar com ponto eletrônico, com a audiência minuto a minuto, com convidados, com a direção falando com você. Gerir o tempo na TV é muito difícil, né? E foi uma experiência muito rica. Não tem faculdade no mundo que te ensine o que a prática ali pode te ensinar mesmo no dia a dia. O Kobayashi, dentro do Jornal da Manhã, quando você participa aqui no 100,9, a nossa audiência tem acesso, mas a próxima vinda sua, nós vamos também participar com a programação local na Jovem Pan News Marília. Que legal. Que está à disposição da nossa audiência aqui também em 102,9. É uma novidade dos 30 anos da Jovem Pan Marília, a chegada também da Jovem Pan News Marília. E aí o serviço na Jovem Pan News Marília é das 4 às 5 ali, o horário da programação que você participa na News Marília. Na Jovem Pan News São Paulo. Lá em São Paulo, hoje, eu tenho participado do Jornal Jovem Pan à noite. Eu sou comentarista do Jornal Jovem Pan, que é das 8 às 10 da noite. Das 8 às 10. E apresento todos os domingos o Tá Na Roda, que é das 3 às 6 da tarde, a tarde dos domingos lá da Jovem Pan, que é um resumo das principais notícias da semana, as principais polêmicas, a gente resume lá e coloca para nossa roda de comentaristas debater. Noturno agora, então. Exato. Então aí não atrapalha a advocacia durante o dia. Também não. Aí eu tenho essa dupla jornada, exato. Só que trabalha dobrado. Exato. Mas vez ou outra eu tô no Linha de Frente, das 2 às 4, no 3 em 1. Estive semana passada, das 4 às 6. Acaba girando a programação. Exato. Até no próprio Jornal da Manhã, que eu já te ouvi também, no Jornal da Manhã. Sim, no Jornal da Manhã. E deixa eu falar, aqui que a gente está no interior está um pouco mais distante. Que coisa, hein? Virou a eleição para a Prefeitura de São Paulo. A gente reclamou do nível do debate aqui de Marília. Sim. Depois da cadeirada, eu falei, não vou reclamar mais. Não, né? Porque o nível nosso foi só tornaram uns lords. Mas, né? Quer dizer, extrapolou todos os limites do que aconteceu ali, né? Qual avaliação vocês estão fazendo? É um fato inédito, né? Uma cadeirada e um debate de pessoas que querem se colocar como representantes do povo, assim, em um debate que deveria ser um evento de democracia, né? Em que se fazem as propostas, se discute o melhor para a cidade, para o povo. A gente vê uma cena de agressão. É um fato inédito que a gente não tinha visto ainda, pelo menos com grande relevância, na história recente da redemocratização. Então, naturalmente, já é uma eleição que fica marcada. É uma eleição daqui diferente. 50 anos, essa imagem vai estar Essa imagem entrou para a história dos debates políticos, né? Isso no debate. E a eleição em São Paulo, com a força das redes sociais, também é uma eleição que vai ficar caracterizada pela força das redes sociais. De um candidato que não tem
tempo de TV, um candidato que não tem grandes fundos eleitorais, mas que dispara e desponta entre os 3 primeiros, pelo menos, em relação às pesquisas, só com a força das redes sociais. Eu acho que isso, inclusive, vai gerar algumas mudanças aí na legislação eleitoral sobre como é que se usa, quais são os limites, se existem limites para a força das redes sociais, porque é, de fato, uma eleição muito, muito diferente. Ontem, pelo Zap, eu até te avisei, não vem humilhar a gente aqui no interior, não? Né? Porque coloca alguém de São Paulo aqui do Brasil e começa a humilhar a gente aqui. São Paulo, eu sou caipira, porque, eu sou de Bastos. Você sabe que em Bastos, deixa eu te falar, você sabe que em Bastos, quando fala, é alguma coisa primeiro de Tupã, né? Sim. Tupã é algo, né, é melhor, é mais top, né? É elite. Quando fala de Marília, então, Giroto, aí, meu amigo, é outro universo. Então, parece que aqui é São Paulo, mas agora né? você tá em São Paulo, já começa a achar que é paulistano aqui, né? Já vem botar banca aqui. Eu falei, já fica esperto aí, não vem humilhar a gente, porque as cadeiras não são parafusadas. E a gente tem uma inovação nossa ali, tá vendo ali? Tem um banquinho. Fosse esse banquinho, o Marçal não estaria entre nós. Verdade, você vê que o nosso banquinho é reforçado em madeira maciça ali, né? E é solto, que é um perigo, hein? Agora, deixa eu falar, essa relativização nossa, ela é o sinal da nossa barbárie ou é um ponto do DNA do brasileiro que sempre tem aquela coisa do bom humor e tal? Como que vocês estão avaliando isso? Porque o Datena subiu nas pesquisas mais recentes. Pois é. Né? E aí o pessoal comentando, se fosse um país desenvolvido, sairia preso, porque é uma tentativa de homicídio. Né? Como que avalia isso? Né? É um traço da nossa personalidade, essa questão do bom humor, de fazer meme, ou é um sinal de barbárie que a gente está vivendo atualmente? A gente tem aí pelo menos nos últimos 15 anos, uma memetização da política, né? Alguns grupos, inclusive, cresceram muito com essa diminuição do debate público aos memes. O próprio ex-presidente Bolsonaro se aproveitou disso, com aqueles memes que tornou ele um mito, né? Com as mitadas. O MBL... O Haddad está sofrendo agora, né? Exato. O MBL lá atrás, né? Também fazia isso, com redução de muito debate a poucas imagens. A gente teve ainda lá atrás alguns memes da Dilma com algumas frases desencontradas, algumas contas que não fechavam, né? Então, a Dilma é até hoje. Exato. Né? Saudar a Major. Aqui na Prefeitura de Marília também, viu? Redução de 300% da dívida. Conseguiu reduzir em 300%. Né? Chegou no zero, ele foi mais 200 ainda para baixo. Alcançar a meta, depois dobra a meta. Dobra a meta. Então a gente vem ao longo dos últimos 15 anos, pelo menos, aí, com essa memetização, essa redução do debate público a piada, a imagem, né? A cortes rápidos. E agora, ultimamente, o Haddad foi a grande vítima disso, né? Que virou o Tachad. Exato. E agora, na eleição, essa cadeirada é um prato cheio para esses produtores de memes e tal. Agora já tem filtro no Instagram com um boneco levando uma cadeirada, que é o boné do Marçal levando uma cadeirada. Enfim. Mas eu acho que, de alguma maneira, é claro que isso tem o seu prejuízo, que é a redução do debate, você não aprofunda, você não leva com seriedade temas que são importantes, mas, por outro lado, se aproxima o debate público de quem não tá nem aí pra política. Porque quem não liga pra política vai, no mínimo, saber que tem um candidato que tá cadeirada no outro. Era uma linguagem nossa do futebol, exato, que veio pra política, dá pra falar um pouco isso também, de alguma maneira, essa popularização. Sim. De alguma maneira, sim, essa popularização, exatamente esse tema. Agora, ela tem esse lado negativo que ela é muito rasa, né? Sim. E aí expõe também porque a gente tem muito aquela questão do se indignar quando nos prejudica. Exato. E relativizar quando é o terceiro que acontece. Exato. A gente tinha que estar indignado com o que aconteceu, porque ali era um lugar para discutir propostas e uma violência independente se eu gosto ou não gosto de quem foi agredido. Amanhã pode ser minha filha, amanhã pode ser alguém, aí eu vou querer ter pudor, né? Aí também já é tarde, porque a hora que era para ter pudor, que eventualmente atingir alguém que você detesta pelas ideias. Exato. Mas é agressão física, né? Então tá estranho, né? Tá estranho. A gente deveria se indignar do mesmo modo como nós nos indignaríamos se fossem outros candidatos envolvidos ali. Será que se fosse o Marçal dando uma cadeirada no Datena, o tratamento seria o mesmo? Será que se fosse qualquer outro candidato dando ou levando a cadeirada, o tratamento seria o mesmo? A gente vê um pouco disso assim no cenário nacional também. A gente tem deputados que deram tapa na cara um do outro dentro do plenário da Câmara dos Deputados. Exato. Mas dependendo do viés ideológico, do time que você joga, do partido que você é vice-presidente, de repente, como foi o caso,
aí isso não vai para frente, isso não vira um processo de cassação no Conselho de Ética por quebra do decoro, mas por outro lado, se alguém coloca uma peruca, isso vira, entendeu? Aí colocar a peruca vira mais grave do que dar um tapa na cara. Por quê? Porque depende do CPF, depende de quem é a pessoa, isso é ruim, porque daí a gente começa, de fato, relativizar fatos graves de violência, tanto essas no cenário nacional, quanto essa agora na corrida pela Prefeitura de São Paulo. E a passação de pano, de alguma maneira, contamina a sociedade. Você agora há pouco falou que o Datena subiu nas pesquisas. Por que ele subiu nas pesquisas? E o Marçal caiu. E o Marçal caiu. Por quê? Que o Marçal caiu, o Datena subiu. Será que se o tratamento dado imediatamente por todos, se esse tratamento tivesse sido diferente, o Datena teria subido e o Marçal caído? Será que se tivesse uma reprimenda pública de maneira que ninguém aceitasse violência, independente de qualquer provocação, esse teria sido o resultado das últimas pesquisas? Eu acho que não. Porque a gente não está ali no caso de família, a gente está num debate pelo cargo de comando do terceiro maior orçamento do país. Exato. Aí então você chega lá para reclamar do IPTU, o cara te dá uma cadeirada na cabeça? Pois você chega lá para reclamar do buraco da rua, você leva, quer dizer, inépcia da inicial, esse cara não pode estar lá. Exato. Porque imagina esse cara administrando o terceiro maior orçamento do Brasil. Exato. Deveria estar, em tese, acho que foi a candidata do Novo que falou, o senhor teria que estar preso, o senhor teria que sair preso aqui, pagaria fiança, sairia, mas o senhor sairia preso desse estúdio aqui. Sim. E não, eventualmente, ovacionado por parte da torcida. É perigoso isso, né? Sim, e assim, na campanha política que as pessoas devem ele deveria avaliar. Ter batido no Ricardo Nunes, então, porque aí ele sairia preso, ele bateu na pessoa certa. Né? Pois é, acredito que se fosse o Boulos que tivesse batido, talvez teria saído preso. Pois é. Se tivesse sido Boulos ou tivesse sido Marçal, alguns desses teriam um tratamento diferente. E aí é na campanha que as pessoas devem avaliar quem tem aptidão não só técnica de propostas, mas de capacidade emocional de lidar com os desafios. Porque um prefeito, ele é o tempo todo cobrado, ele sofre protestos. E aí como é que ele vai reagir a isso? Dando cadeirada todo mundo. Dando cadeirada? O Kobayashi, aqui em Marília, a gente tem... infelizmente, atualmente, o que é tido como o pior prefeito da história da nossa cidade, né? E a gente colocou como cúmplice a Câmara Municipal. E uma dificuldade que a gente tem aqui de divulgar e acompanhar a eleição legislativa. E a gente tem tentado, nesse processo agora, dar um pouco mais de visibilidade para a importância da eleição do parlamento, da eleição proporcional legislativa. Sim. Ela é mais difícil, porque, por exemplo, no caso nosso aqui são 300 candidatos, né? Mas esse é um erro, né? A gente fica muito em cima de nomes e salvadores da pátria e esquece, né? Porque se a instituição é forte, se a gente tem um legislativo forte, isso não acontece no executivo. Sim. E a gente continua refém dos super-homens, dos salvadores da pátria e deixando de lado as instituições, né? É muito importante a participação do legislador num processo principalmente de fiscalização, porque tem essa função do vereador também que às vezes é esquecida. O vereador ele não está lá só para não só para discutir, fazer propostas de lei, até porque no âmbito do município a competência legislativa é muito limitada. Ele não tem como, por meio de um projeto de lei, fazer grande diferença. A maior função de um parlamentar do município, que é do vereador, é de fiscalizar mesmo. É de ser um freio para alguns abusos do executivo. É de ser um olho e um ouvido atento do povo próximo de quem está com a máquina na mão. Essa é uma grande função do vereador que fica de lado. Não à toa que para os vereadores, para as câmaras municipais, é possível a criação de comissões de investigação, né? Cada câmara, a depender dos seus regimentos e das suas normas internas, tem um nome próprio, mas tem comissão especial de inquérito, tem lá no Congresso Nacional as CPIs e tem esses correspondentes também no âmbito dos municípios e que às vezes a gente passa por legislaturas inteiras sem nenhum tipo de processo investigatório desse. Será que a gente tem mandatos e mandatos de prefeitura que não justifiquem nenhum tipo de investigação? E não estou falando que tem que ter investigação para ter condenação, não. Tem que ter investigação para até endossar se o negócio estiver dentro da legalidade mesmo. O próprio prefeito deveria incentivar, né? Porque seria um comprovante da sua honestidade. Né? Se a honestidade do prefeito é garantida por ele, que ele incentive mesmo, que se investigue, que sejam criadas comissões de investigação, que os vereadores possam requerer quaisquer tipos de documentos da administração pública, processos licitatórios, processos de contratação, processos
processos os mais variados, processos administrativos da prefeitura, para justamente dar a segurança para a população, através de seus representantes que são os vereadores, de que o trabalho é correto, ou, se não for correto, que saia a partir de uma investigação dos vereadores de fiscalização, que às vezes é uma função muito esquecida. Agora, você estava comentando, Codor, voltando para finalizar o assunto. Sim. Aí, a disparidade das pesquisas. Dá para arriscar alguma coisa na Prefeitura de São Paulo? Não dá. Porque quem vai para o segundo turno, né? São três pretendentes para 2 vagas, né? Não, é impossível arriscar hoje quem que... O que dá para falar é que serão 2 desses 3. Assim, eu acho que já está muito bem afunilado de que Ricardo Nunes... Ricardo Nunes, Guilherme Boulos e Pablo Marçal são os 3 que um desses 3 aí será o próximo prefeito e 2 desses 3 talvez estejam no segundo turno, que eu acredito que haverá segundo turno. Mas nenhum dos outros tem mais capacidade de alcançar esse trio, essa linha de frente aí da Aqui em Marília a gente não tem ainda, está próximo, acho que mais ou no máximo 2 eleições, a gente vai ter segundo turno. Por enquanto é turno único. Sim. Mas como muda, né? A eleição do primeiro turno e a eleição do segundo turno são totalmente distintas, né? Sim. Quem às vezes é zebra no primeiro turno passa a ser o grande competidor no segundo turno, né? Parece que é o que está acontecendo. Você vê a Tabata Amaral, que tem cerca de 7% nas pesquisas, que não vai estar no segundo turno, ela ganharia de qualquer um outro. No segundo turno. No segundo turno, se tivesse. Exato. Ela é a segunda opção de todo mundo, então. Exato, porque o segundo turno é a campanha de menos rejeição, né? Então tem essa questão também. Então ela não é muito rejeitada. Ganha do Ricardo Nunes, exato. No segundo turno. Interessante, né? Que é a campanha com 7% no primeiro, né? Exato. Mas assim, para ganhar do Ricardo Nunes no segundo tem que chegar lá e não vai chegar. Tem essa questão. E a desidratação que às vezes acontece também, né? Por exemplo, 3 disputando, os outros que estão abaixo, que às vezes perdem muito voto no primeiro turno para o eleitor tentar colocar quem ele acha menos pior no segundo, né? Exato. Então tem esse processo de desidratação, né? Sim. E o Datena que ensaiou, eu sou meio Datena daqui. Ensaio, nunca fui candidato a prefeito. Eu fiquei com medo agora. Por favor, se for para dar cadeira da Leão Tomar, não vá. Parece que até fisicamente, né, sou parecido com o Datena, né? Exagerar também, parece que ele escolheu o pior momento, né? Ele ensaiou tanto e sai na hora errada, né? Como que escolheu o pior momento para ser candidato, né? Pois é. Talvez não, né? Mas, porque assim, talvez ele tenha mostrado como imagina. Ele falava que era candidato para renovar o contrato, né? Pois mas eu não sei se foi o pior momento, mas foi da pior forma. Isso. Porque ele passou por 11 partidos diferentes, ele já esteve pontuando em primeiro lugar em pesquisas para Senado, ele quase foi o vice do Bruno Covas, talvez ele já fosse o prefeito hoje, se ele tivesse aceitado lá atrás ser o candidato. Aliás, ele tinha palavrado que seria vice do Bruno Covas e de repente desistiu. Para ser vice do Bruno Covas. Pois é, de repente desistiu e apareceu na televisão. Foi quando foi um banho de água fria na campanha do Bruno Covas lá atrás. E é aí que colocaram o Ricardo Nunes para ser vice e hoje se tornou prefeito. Então, assim, ele já teve outras campanhas que ele estava muito bem e desistiu. Nessa... Que timing, né? Pois é, essa ele não pontuava tão bem nas pesquisas. Já teve aquele episódio com o Boulos que foi desagradável, né? Teve episódio com o Boulos, aí ele seria vice da Tabata, que quando ele seria vice da Tabata estava em terceiro nas pesquisas. O Marçal nem estava ainda como pré-candidato. Então, assim, você deixa de ser candidato ao Senado quando você ganharia ao Senado. Você deixa de ser vice-prefeito quando você poderia ganhar para vice-prefeito. Você deixa de ser prefeito, porque lá nas anteriores também teve isso. Quando você poderia ser o prefeito e você vai entrar na política no ano que você está em terceiro lugar para vice-prefeito da Tabata, entrou nessa hora. E ainda saiu. Exato, e ainda saiu, desistiu de ser vice para ir para o PSDB e ser candidato. E não levou muito a sério, pelo menos para o eleitor, essa candidatura. Parece que o Datena tá meio forçado ali. Domingo choveu, ele não foi pra rua. E ele falou que não ia porque estava chovendo. Ele dá entrevistas assim, deixando muito claro de que eu queria ser candidato ao Senado, ser candidato a esse daqui. Exatamente. Então, assim, essa forma, eu acho que faz com que o Datena saia da vida pública de uma maneira muito deprimente, entendeu? Porque poderia ter sido muito diferente. Não é vocacionado para isso. Exato. Você acha que o fato dele ter vindo à televisão, e assim, durante muitos anos, ele sempre foi um jornalista bem sensacionalista, mas que muita gente gosta, né? Principalmente as pessoas mais terceira idade ou melhor idade. Você acha que isso era para ajudar ele ao invés de atrapalhar e agora, por conta de tudo isso, não tá ajudando? Era para ajudar muito, né? Porque uma pessoa da comunicação,
quando vai para um debate, por exemplo, se espera dela que ela seja Tem argumentos, né? o que eu seja o melhor imaginei, debatedor, exato. saiba lidar com a câmera, com o tempo, com aquele ambiente. A provocação também, né? A provocação também. Passou a imagem que ele fica procurando um teleprompter, ele não tá o teleprompter para ajudar ele lá, né? Não tem mal o teleprompter, né? Então, assim, muleta, né? ele mesmo, inclusive, depois do primeiro debate, que foi aquele, né, mais decepcionante, ele mesmo deixou claro que ele não ficou feliz com a performance dele nos debates, de quem mais se esperava. E outra, ele tá há quantos anos na TV aberta, em um horário de pico ali de muita audiência, Que muita gente assistiu. comunicando com muitas pessoas e não conseguiu converter isso em votos. Eu acho que justamente pela desconfiança, pela falta de firmeza. Mas ele tinha um instrumento de popularidade poderoso que não sei se foi muito bem aproveitado, mas de alguma maneira não deu muito certo. Aqui para fechar? Vamos fazer um bingo? Né? Bora. Porque o Nunes acho que está garantido no segundo turno. Pelo menos as pesquisas mostram o Nunes e mais um. O Nunes e mais um. O Nunes é impressionante. Por exemplo, na Veritá, o Nunes está em terceiro. Tá em terceiro. E com uma margem até ali de uns 4 pontos em relação ao Boulos, que seria o Depende segundo. muito da pesquisa. Tá né? muito Então não aberto. dá ainda, não dá para. Mas Ele é tem a que máquina também, isso influencia, né? A margem de erro vira a favor, né? Porque você está com uma máquina poderosa na mão, né? Mas se for Boulos e outra, Marçal, o Nunes, e aí? Se for Boulos e Marçal? o Nunes ele tem condições de ganhar tanto do Marçal quanto do Não, no Boulos. segundo turno ele é favorito. Né? Você quer Por ser isso um que o bingo? Boulos quer ir contra o Marçal e o Marçal quer ir contra o Boulos. Tem essa daí. Escolheu o adversário, né? Escolheu o adversário. Então, se for Boulos e Marçal, aí joga pra cima e vê o que acontece. Pois é. Mas é um bingo? indefinido. Você quer dar palpite? Não, depois dessa da Veritas aí, eu não vou dar palpite, não. Não, mas... Eu achava que o Nunes estava mais favorito. Mas aí, nas outras pesquisas todas, sim, ele tá... Mas o bingo era quem for com o Nunes, quem leva, você acha? Que... Não, se o Nunes passar, ele é o prefeito. Você queria saber quem vai com o Tem que Nunes. ter quem que passa com o Nunes, né? Pra ele tem uma escolha, o Nunes, uma preferência? Então, eu não sei se o Nunes passar, ele é o prefeito, porque a gente teria um fato novo interessante, né? Por exemplo, se o Nunes passar contra o Marçal vai estrear na propaganda eleitoral gratuita. Ele não fez nada até agora. Com tempo igual, né? Com tempo igual. Então teria esse fato novo também. Tá, mas o eleitor do Boulos não vai pro Marçal nunca. Então cai no colo. Depende, cai sabia? no colo. Você sabe por que depende? Por raiva. Eu acho que não. Porque o detalhamento das pesquisas mostra um fator interessante no voto do Marçal. Até por isso que eu acho que ele não disputa tanto assim o voto bolsonarista. Que ele acessa um público que o Bolsonaro não acessa. Que é da população mais pobre. O Boulos não está ganhando na periferia em São Paulo, na população mais pobre. Quem está ganhando na população mais pobre é o Marçal. Justamente porque, olha que interessante, ele está acessando um público jovem que gosta de ostentação e que gosta daquela ideia de que eu era pobre e agora eu sou rico e isso pode acontecer com você. Por exemplo, esse não é um público do Bolsonaro, por exemplo. Não, e nem do Boulos, porque o Boulos ele é da periferia e ele prega a ideia do eu sou professor, eu trabalhei, eu estudei, eu melhoro a tua vida, mas não vai ostentar. Exato, e o Marçal tá falando, eu vou te ensinar empresarização enfim, eu era pobre e sou rico e isso vai acontecer com você. Ele tá mexendo no ponto futuro do sonho ali, ponto futuro do imaginário. É, o gatilho. Exato, então que loucura, né? É interessante que como o Marçal pode ter esse acesso na população de periferia e que é muito voto em São Paulo. Também. Então tem esse detalhe aí pra gente considerar. Alguns detalhes. Se o Nunes for contra o Marçal, eu acho que tem propaganda eleitoral gratuita e esse público aí de periferia que talvez então o Nunes quer o Boulos. O Nunes quer o Boulos. Mas aí esse público do Marçal vem automaticamente pro Nunes ou pode ir também pro Boulos? Eu acho que o público do Marçal é muito assim tendencioso aí pro Nunes. Até porque o Marçal é o antissistema comunista, consórcio comunista, né? Que é o argumento de campanha dele, né? Então é contra. Ou não votar? Eu ainda acho que ele é um Bolsonaro 2.0, viu? Ah, ele é. É um Bolsonaro, assim, ele pega muito do público Bolsonaro. Não, assim, pega muito, mas não só. Até por isso que eu acho que é uma besteira do Bolsonaro gigantesca ficar comprando briga. Porque ele poderia se aproveitar. É que ele viu de um aliado. O 2.0 pode engolir ele some, né? Exato. Ele criou um monstro, né? Exato. Ele criou um monstro. É o da... Como é que é? Mas assim, ele não, com... viu? Quem criou esse monstro foi o senhor Valdemar, eu acredito. Com a sabe por quê? Não, você sabe por quê? Porque se a gente tivesse um candidato bolsonarista raiz na prefeitura de São Paulo, não teria espaço para alguém vir querer pegar esse público vulnerável. Ele mesmo dá esse argumento, né? Exato. Ele ficou indignado então, a hora que o Bolsonaro, através do Valdemar, apoia o Nunes, que para ele é um centro-esquerda, né? Não sei se seria melhor para a cidade, ou enfim, mas para o capital político de um grupo político, seria melhor sair mesmo que fosse para perder.
mas manter ali fiel o seu público, o seu capital político. O que não aconteceu. Eles preferiram adotar a ideia de uma parceria com quem pode ganhar do Boulos e deixar o público vulnerável a vir um terceiro, um cara de fora, como veio o Marçal, e cooptar alguns desses eleitores. Mas não só esses eleitores. Ele já está derrubando muito nossos argumentos, é melhor ficar por aqui. Já está começando, não né? vai ter a gente fala uma coisa, ele fala, não é isso, que o banquinho tá lá, ó, tá do outro lado. não é isso, é aquilo. E foi assim que ele é comentarista mesmo, né? Ô, Kobayashi, legal você estar aqui com a gente. Verdade, Quem estiver vindo visitar a família aqui em Baço, avisa a gente aí, agradecer o Mansur, o pessoal o Dr. Emerson, o pessoal da Unimar aí que disponibilizou. Você hoje é convidado deles. Sim, estava lá na Semana Jurídica da Unimar com o professor Emerson, com o Mansur, que fez essa ponte aqui para estar aqui com vocês. O Emerson já era da Petrobras, você sabe, né? Sim. É da distribuidora BR, né? Falei para você, é verdade, claro? Pergunta para ele, pra você ver. Ele foi muitos anos ali. Sim, advogado da Petrobras. E estando pela região aqui, avisa a gente, já conhece o caminho aqui, já passa com a gente aqui na Jovem Pan Marília. Muito Giroto, eu que agradeço, foi um prazer participar com vocês aqui do Jornal da Pan, a você, aos nossos colegas, a toda a audiência. Conversei aqui com o seu pai também, uma simpatia de pessoa, estava me contando a história da Jovem Pan Marília e eu fico muito, muito honrado mesmo de ter participado aqui com vocês. Ele é esse doce com as visitas, com a gente aqui sendo mais mas com as visitas, ele é um chanceler, ele é um diplomata, né? Obrigado, Kobayashi. Ele é um doce, sim. 8h17. Repita. 8h17. Intervalo em 100,9. Também no YouTube. Na volta receberemos no estúdio nossos convidados de hoje.